Olá pessoal, nesse vídeo vou estar explicando um pouco mais sobre a produção textual de pesquisa operacional. Nessa produção textual, o que foi feito aqui foi elaborado um exemplo de fácil percepção, para que assim vocês consigam fazer a formulação desse modelo matemático, tá? Na forma geral ou que a gente também chama de forma padrão. Então vamos ler aqui, ó. Consideramos na formulação matemática do modelo padrão uma empresa de artefatos de madeira, que fabrica porta-trecos e potes de madeira. Nessa produção, a empresa gasta 2 unidades de madeira para fabricar uma quantidade de porta-trecos, 2 unidades de madeira para fabricar uma unidade de pote de madeira. Tá bom. Ok. Agora diz o seguinte: o total disponível de madeira é 6 unidades e o lucro unitário por porta-trecos de madeira é de R$ 2,80, enquanto o lucro unitário por pote é de R$ 5,00. Diante dessa situação, como podemos formular o problema de PL, programação linear, para podermos descobrir quanto devemos produzir de porta-trecos ou de potes de madeira, a fim de maximizar o lucro por hora da empresa? Tá bom. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá, eu vou ajudar vocês aqui. Primeira coisa vou botar aqui, ó, vou escrever assim. O primeiro passo é a gente identificar as variáveis que a gente quer encontrar, ou seja, as que nos permitem alcançar o objetivo do problema. Ou seja, a gente tem o porta-trecos, né? Vai ser a quantidade de porta-trecos que a gente precisa produzir, e a quantidade de porta-trecos de potes de madeira que a gente precisa construir. Então a gente pode chamar de x1, por exemplo, a quantidade de porta-trecos, e de x2 a quantidade de potes de madeira, tá? Qual que é o segundo passo, pessoal? É identificar, né? Ó, vou botar aqui, tá? Isso daqui eu não, pessoal, não é, eu não vou fazer todos para vocês, tá? Mas é só para dar ideia aqui, ó. O segundo passo então é identificar a função objetivo. Então eu vou botar aqui, ó, função objetivo. Claro que tudo isso vocês têm no material, mas eu vou estar fazendo aqui. Ou seja, se a gente chamar de z, né, por exemplo, a gente quer maximizar essa função. Então a gente pode chamar de tipo z máximo, tá? Ou a gente pode chamar de máximo de z, tanto faz. Essa simbologia não interfere muito na resolução do problema. A gente só tem que cuidar, né, na montagem da equação objetivo. A gente tem que somar, né, a multiplicação das variáveis indefinidas pelos respectivos valores de receita. Ou seja, consta a seguinte informação, né, que o lucro unitário por porta-trecos de madeira é de R$ 2,80 e o lucro por pote é de R$ 5,00. Ou seja, a gente pode chamar assim, ó, máximo de Z. Aí o que a gente vai botar? 2,80 vezes uma variável daquelas dali de cima, não vou dizer qual é, vocês já sabem, se 2,80 é essa quantidade, né, do porta-treco, então é o que define o porta-treco. Mas, né, aqui vocês vão botar a variável, só para não fazer para vocês, claro que fica bem na cara, mas só para vocês fazerem. 5 vezes, né, o que corresponde ao pote, porque 5 é o que vale o pote, então aqui vocês vão colocar a variável que corresponde ao pote de madeira. Já está ali no primeiro passo, só não vou botar para não deixar pronto para vocês, tá? E qual é o terceiro passo, pessoal? Tá? O terceiro passo é o último, tá? Não quero que vocês resolvam o problema. Só façam aqui, ó. O terceiro passo é formular as restrições do problema, ou seja, identificando como as limitações. Então, por exemplo aqui, ó, a gente sabe que a gente vai, né, digamos assim, a empresa vai gastar 2 unidades de madeira para fabricar um porta-treco e 2 madeiras para fabricar um pote de madeira. E que
né? A total de quantidade disponível de madeira é 6. Então, por exemplo, fica aquela coisa assim, ó, 2 vezes a variável x1 mais 2 variável x2, e aí, por exemplo, menor ou igual, aí bota a quantidade que tem, né? É o limite. Diz ali qual é a quantidade de maneira disponível, tá? Eu só não vou fazer porque senão eu acabo fazendo todo o problema de vocês. E aí, para vocês finalizar, vocês vão colocar o problema de PL, que é o quê? Colocar a função objetivo, máximo de z, tal, o valor, sujeito a, aqui, colocar as restrições, a equação, né, aquela, depois x1 e x2 se tem que ser maior ou menor que zero, e assim vai. Tá bom, pessoal? Eu não quis explicar assim tão bem, vocês estão vendo que eu estou tentando não falar tanto, porque o problema é simples, entendeu? Vocês não têm que resolver esse problema, só dizer como que a gente formata esse problema. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam em Dúvidas da Disciplina.